Fala, nação corintiana, o Coringão ganhou. Vamos dar continuidade aqui nas notícias do Corinthians. O Corinthians ganhou, saiu do Z4. É uma vitória que dá para respirar fundo aí no Campeonato Brasileiro, com o protagonismo de Memphis Depay, né? Não perdeu o pênalti, né? A pressão que o Corinthians estava, porque esse jogo era muito crucial na tabela, porque vocês sabem, era um jogo, né, ali de 6 pontos, que estava um atrás do outro, e aí o Corinthians ganhou e saiu, respirou, né? Agora é focar na Sul-Americana, continuar já com a cabeça no derby, porque o Corinthians é assim, essa semana são 3 finais, e o Corinthians já ganhou uma, então bora para as outras 2 finais aí. O Corinthians então ganhou, então respiramos fundo. Já vou trazer aqui quem acertou os placares, tá bom? Porque teve gente que acertou lá os placares, hein? Poucas pessoas, mas teve. Eu errei, eu coloquei 3-0, mas teve gente que acertou. Quero trazer algumas notícias para vocês aqui. O Corinthians teve 5 jogadores na lista de dispensa do Timão. Eu já vou falar sobre isso, tá bom? Quero falar aqui para vocês antes, porque o Ramon Dias tem conversas para deixar o Corinthians e assumir a seleção da Arábia Saudita. Eu estava apurando aqui essa informação, e aí o que acontece é que o técnico lá da Arábia Saudita, ele foi demitido, né? O técnico italiano Roberto Mancini foi demitido recentemente da seleção da Arábia Saudita. O cargo está disponível, e aí parece que já teve um contato com interesse, né, na contratação do jogador. Eu estava lendo a matéria, o que se apurou foi o seguinte: a família do Ramon Dias já está muito bem instalada aqui no Brasil. Eles têm residência no Rio de Janeiro e, inclusive, investem até em alguns imóveis por lá. Então, o Ramon Dias e a família estão adaptados. Aqui no Brasil, esse seria um impasse, mas é real. Tem uma conversa, sim, com o interesse da delegação lá da Arábia Saudita na contratação do jogador. Você aí já se decidiu? Quer Ramon Dias para o próximo ano? Não quer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, para a gente saber a opinião da Fiel. O Roger Guedes, quem trouxe essa informação aqui foi o Samir Carvalho, tá? Foi ele que trouxe essa informação, o Roger Guedes, que o Corinthians quer mais um jogador midiático pro ano que vem, um zagueiro e mais um homem de frente, né? Então, para mim, assim, eu sempre vou defender, né? Vocês viram lá que o Romero já tá na lista de dispensa, mas para mim não traria mais ninguém pro ataque. Para mim já tá tudo certo ali. O Romero, Depay, o Yuri Alberto, né, o Thales Magno ali. Então, para mim ali já tá tudo certo, sabe? Não traria não mais um atacante não, né? Mas é lógico, se você perguntar para mim se eu quero o Calvo, é lógico que eu quero o Calvo, né, no Corinthians. Você gostaria de ver o Calvo no que vem? É uma pergunta até que meio que retórica. Todo mundo gostaria de ver o Roger Guedes de volta, né? Mas eu não sei, eu não gosto muito dessa ideia que num passado recente não deu tão certo, né? De ficar repatriando um monte de jogador do Corinthians e tal. Eu não, né? Repatriou o Paulinho, lembra? Aquela época que repatriou o Paulinho, repatriou o Renato Augusto, repatriou alguns outros jogadores, né? E aí e aí os caras iam repatriar o Dentinho também, foi a mesma época. Aí a torcida foi e deu uma barrada, né? Mas eu não concordo muito com essa ideia de ficar repatriando o jogador, não. Mas o Calvo, cara, o Calvo tem um lugar especial aqui no meu coração, no coração do torcedor corintiano, né? E aí, é lógico que é um sonho da torcida, não tem nada, tá, pessoal? Tô trazendo aqui, tô bem, né, direto em relação a isso. Não tem nada em relação ao Roger Guedes, mas é lógico que nos bastidores há um interesse, há uma conversa de possibilidade, sim, para a próxima temporada, certo, pessoal? E agora, falando aqui um pouco sobre a lista de dispensa, né? Temos 5 jogadores na lista de dispensa do Timão. O primeiro dele é o Romero. O Romero, ele ganha hoje 550 mil mensal. É um baita salário, né? Mas também ele já está há muito tempo no Corinthians, né? Tem uma representatividade. Eu me arrisco dizer, e você, se você tiver uma memória um pouquinho boa, você vai lembrar que se não fosse o Romero no ano passado, nós não estaríamos na Série A. Então ele foi muito importante, e eu acho ele um jogador muito importante para compor elenco. Esse ano, ele já começou o jogo no banco, não jogou. Ele já começou o jogo jogando, e foi capitão, né? Então ele é um cara, meu, que mostra que é muito bom pro elenco do Corinthians, porque independente
Ele começa jogando, não começa, ele não é um cara que fica tumultuando, falando na mídia, tem que jogar, pá, não, ele faz o dele. Quando ele é requisitado, ele entra, dá raça. Eu acho besteira o Corinthians não renovar com ele, ainda mais por esse salário. Tudo bem, acho que ele não vai querer aumento de salário, não vai. Mas renova pro cara, porque 50 mil, paga quase o dobro quase o dobro não, né? Mas quase isso, um pouco mais pro Pedro Raul, né? Então renovaria. Eu sempre falo aqui, Ángel Romero é meu cristal, eu sempre vou defender ele, sempre vou dar uma polida nele, porque ele brilha muito no Corinthians. Então, pra mim, você pode comentar aqui, feita a sua opinião, mas Ángel Romero, pra mim, renovaria, fazer um contrato já pra ele aposentar no Corinthians. É um cara que dá muita raça, é a cara do Corinthians, é tudo que o Corinthians pede, velho. Se você ler a cartilha lá do Corinthians que a torcida, que a Gaviões a Fiel entregou, tipo assim, tá descrito o Romero lá, garra, entrega, correr, dar carrinho, suar. Meu, tá aí o jogador, a cara do Corinthians. Abrir mão de um jogador desse pra mim, por causa de salário de 550 mil, né? E é um cara que é muito bom pro elenco, não tumultua, pode começar no banco tranquilamente, né? Aí agora aqui, ó. Eu fico até assim de ler isso aqui. Olha aí a situação aí, ó. 750 mil por mês, durante 65 meses, que foi o contrato dele, dá 5 anos, né? Totaliza 73 milhões de reais. Aí, ó. Isso aí, quero ver quem fez isso aí. É difícil até de comentar, cara. Eu não vou nem perguntar se você quer ver ele fora do Corinthians. Ou não. Se ele ganhasse 100 mil por mês, eu não ia achar ruim, não. Deixa ele aí no elenco. Olha aí. Como é que pode isso aí, cara? 73 milhões de reais, bicho. Eu nem vou comentar aqui nisso aí. Slide aqui, eu vou até pular esse slide aqui. Eu nem comentar mesmo, de verdade. E aí nós temos nossa, o nome dele... temos o zagueiro aqui, né? O Matheus Araújo, do Corinthians. Ele ganha 100 mil mensais. E aí ele tá pra sair também. Tá no impasse de renovar o contrato, não tá? Mas ele ganha 120 reais mensais. Então, eu já dei minha opinião sobre esses moleques da base aí. Pra mim tinha que sair tudo. O cara acha que é maior que o... Cara, eu esqueci o nome desse jogador. Me desculpem, tá aqui na ponta da língua. O jogador... Ele, por causa que ele é lesionado e tudo, né? Ele sempre foi lesionado, tá? O jogador, ele tá de empréstimo ao Corinthians. Tá de empréstimo, 150 mil mensais. Né? Então, o Corinthians renovou o contrato dele porque... né, ele machucou e tal, mas termina no final do ano agora, deve ir embora. E o Caetano recebe 150 mil, por mim aqui o Corinthians tem que segurar. Ele recebeu uma proposta de 2 milhões e meio de euros, né, do clube de primeira divisão da França. A pedido de Mano Menezes, o jogador optou por permanecer. 2 milhões e meio de euros dá praticamente 15 milhões de reais. Pouco dinheiro, né? Mas eu acho ele um bom zagueiro, ele estava ganhando espaço no Corinthians, mas acabou, né, perdendo espaço aí com o Ramon Dias. Eu não liberaria, tá? O Caetano renovaria o contrato dele, mas tá no impasse aí para renovar, porque parece que o próprio Ramon Dias brecou, né, a renovação de contrato dele. Você manteria o Caetano no elenco? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Pessoal, e trazendo aqui para vocês, né, alguns torcedores acertaram o placar, tá bom? Alguns torcedores. Então tá aqui, ó. O Elias Dantas colocou 1-0 é goleada, então eu trouxe o comentário dele, tá valendo. Hoje tem gol do DP e Thales. Eu trouxe esse também, porque o Thales sofreu o pênalti, né, e o DP fez o gol. Mas o quadrinho dinheiro aqui, Corinthians 1, Cuiabá 0. Ele acertou na cabeça, mas teve esse mito aqui, ó. O Henrique Lima, 1-0 Corinthians, chorado, gol do Memphis Depay, 42 do segundo tempo. Esse cara aqui, ele só errou o tempo. Mas esse cara aqui, ele acertou tudo, cara. Foi chorado o jogo, né? Gol do Depay, parabéns aí, Henrique. Tamo junto, obrigado por comentar aqui no canal, tá certo? Então se inscreve aí, você não é inscrito, curta o vídeo e logo nós voltamos com mais notícias do Timão. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!